E aí, galera, tá começando mais um Páginas e Porradas. Prazer aí, pra quem não conhece, eu sou o Rods, né, anfitrião da leitura, e hoje vamos ler mais um quadrinho, né? Quadrinho dessa noite aqui, O Soldador Subaquático, né? Entrou na nossa agenda de leituras, que acontece, obviamente, vocês já sabem, né? Toda terça, quinta-feira aqui na rede social roxinha, aquela que não deve ser nomeada, mas legal, a gente faz aqui leituras coletivas, então hoje eu e o chat aqui vamos ler, né? Cada um aqui com o seu quadrinho, uma historinha aqui do nosso querido aqui herói, né, o Corporação, porque ele escreve várias coisas ao mesmo tempo aqui, Jeff Lemire, né? Então, Soldador Subaquático aqui, edição maneiraça aqui da editora Mino, né? Edição aqui, o acabamento dela é muito bonito, tá, galera? Ele tem todo um aspecto aqui de desgastado aqui, assim, por fora aqui e tal, então é bem maneiro, tá? E falando um pouquinho aqui, ó, sobre a sinopse aqui da contracapa, tá, galera? Ó, por ser um soldador subaquático em uma plataforma de petróleo na costa da Nova Escócia, Jack Joseph está acostumado com as imensas pressões de um trabalho ao fundo do oceano, porém nada poderia prepará-lo para as pressões da paternidade iminente. Ao mergulhar cada vez mais fundo, ele parece se afastar mais e mais da sua jovem esposa e seu filho que está por nascer. Então, em uma noite de solidão, das profundezas do gelado solo do oceano, algo inexplicável acontece. Jack tem uma visão misteriosa e sobrenatural que mudará os rumos da sua vida para sempre. Um estudo sobre a vida operária e um mistério vertiginoso, O Soldador Subaquático é uma graphic novel sobre pais e filhos, nascimento e morte, memória e realidade e os tesouros que enterramos nas profundezas. Então, é disso aí que é a temática. Então, tá, galera? Obviamente, de novo, eu tô aqui carta branca, eu não fazia ideia aqui do que era. Eu só sabia que era selo Jeff Lemire de qualidade, então eu tô nesse hype aqui. E para quem conhece aqui o nosso novo formato, já sabe que durante a live aqui eu faço um resuminho para quem quiser saber um pouquinho mais detalhadamente do que foi o quadrinho, dentro do possível, né? Obviamente nem sempre dá para resumir tudo com detalhes. E aqui pro YouTube, aqui no meu próximo bloco aqui, eu vou passar aqui minhas impressões logo após a leitura, né? Então, para quem tá na live aqui vai ter o resuminho, e para quem tá no YouTube e na live vai ter as impressões imediatas após a leitura para falar aqui o que eu achei logo assim que eu fechei o quadrinho aqui, né? Então, esse é o meu formato, galera. Espero que satisfaça vocês, que vocês se divirtam e bora entender aí um pouquinho dessa obra sinistra aí. Soldador Subaquático, gosto muito de Lemire. Bora! E aí, galera, retornamos aqui após a leitura do Soldador Subaquático aqui. Que experiência, tá, galera? Acho que a proposta do verso da capa aqui do quadrinho é bem justa aí com que é a aventura, né? Então, falando um pouco assim de uma breve sinopse mesmo aqui, né? Tá inventado por mim, então perdão aí pelo qualquer vacilo. Mas do que fala o Soldador Subaquático aí, os curiosos, tá? Antes da minha impressão pós-leitura. É basicamente a história aqui do Jack, né? Não do Titanic. Jack é aqui o soldador subaquático, né? E ele trabalha com isso, né? Com soldagem submersa numa plataforma de... Uma plataforma tipo de gás, assim, né? Tipo um oleoduto, né? Deixa eu achar aqui, ó. Plataforma dele aqui. E aí, qual que é o núcleo aqui dessa história, tá? O Jack, ele trabalha, né, como soldador aqui subaquático, como o título fala aqui, né, ó. Ele, inclusive, aqui, né, a gente tem diversos momentos aqui nesse quadrinho aqui que me lembrou muito o jogo Limbo, né, com esses contrastes aqui de sombra e tal. Mas ele faz isso mesmo, ó. Ele solda. Além do Jack aí, temos o núcleo familiar dele, então ele tem a esposa, a Suzy, né, que ela tá grávida de 9 meses e tá pronto para ter o filho. Tem os colegas de trabalho dele que são um pouquinho menos importantes, a mãe dele aqui, né, a mãe do Jack, e o pai dele, que depois aqui, com o passar das histórias aí, a gente descobre que o pai do Jack aqui é uma figura muito importante para ele, que ele é muito apegado, que parte dessa história aqui se passa por causa dessa relação que o Jack tem com o pai dele, né? E para quem ler aí vai entender um pouquinho melhor, né? E aí qual que é o lance? Dado todo esse joguete aqui dos personagens e tal, né? Basicamente é uma história reflexiva, né? E que nem eu comentei um pouquinho no resumo, né? O fundo do mar aí, né? Ele tem tanto potencial quanto o espaço, né? Em questão de isolamento, de autorreflexão, né? E é um pouco meio que nessa proposta aí que o Jeff Lemire, ele acaba usando aqui, né? Então ele pega o personagem Jack, ele aparentemente ele tem algumas desconexões aí com a terra firme, né? E acaba que acontece uma situação aqui que ele faz ele querer voltar cada vez mais ao fundo do mar para tentar viajar em cima de alguns conceitos que depois a gente vai tentar perceber que são apenas dele mesmo aí, né?
E, enfim, fala sobre casamento, fala sobre morte, fala sobre perda, fala sobre escolhas, fala sobre autoaceitação. Então é um quadrinho bem sinistro aí para quem tiver a curiosidade. Então, para quem leu, agora convido a vocês a entenderem um pouquinho das minhas impressões pós-leituras. Para quem não leu, boa leitura aí também, então, né? Que nem eu tive agora há pouco, né? Então é isso aí. Beleza. Falando. Beleza, então, galera. Falando então agora sobre as minhas impressões pós-leitura imediata, né? Afinal, estamos improvisando aqui esse quadro aqui. Como que se passa a história, tá, galera? São basicamente 4 capítulos principais, aproximadamente aí umas 220 páginas, 215, eu não contei aqui ao exato, mas o lance é que, assim, o soldador subaquático aqui, ele vai ter essa jornada, né? Então, fazendo uma pequena resenha aqui, né? O primeiro capítulo aqui, Mistérios da Profundeza, basicamente serve para apresentar o personagem, esses núcleos familiares que eu comentei. E a gente fica com o pé atrás da orelha aqui sobre um evento que é o Dia das Bruxas, né? A gente sabe que alguma coisa aconteceu no Dia das Bruxas que é muito pesado aí para esse personagem Jack. Ele até discute com a esposa aí em diversos momentos para isso, né? Além disso, a gente tem essa trama, né, pesada, meio clichê, mas ok, da esposa, né, pré-nascimento, um cara aí que tá se perdendo no trabalho, né, e não por causa do trabalho, mas porque que ele tá tentando encontrar no trabalho alguma relação para justificar a vida dele, né, o modo de viver dele mesmo, né, então muitas vezes isso, né, não é o trabalho, não é soldar lá, mergulhar, né, mas é esse ato lá que ele tá tentando buscar para se auto-encontrar, tal, não dá para sacar muito aí. A história é legal, acho que a arte aqui conta, né, na verdade eu acabei nem falando no momento do resumo, né, mas a arte e o roteiro são do Jeff Lemire, então a gente tem todo aquele traço de personagens meio feinhos, assim, deles mesmo, né, mais simplificados aqui. O Lemire, quando ele faz aqui a progressão dos quadrinhos, eu não acho, tá, que ele é um cara que, pelo menos aqui, que tá usando 100% aí dos recursos, né, de quadrinho mesmo, né, então ele taca aqui uns balões, às vezes brinca aqui com páginas duplas, com splash pages aí, né, com páginas únicas aí e tal, né, às vezes vai fazendo aqui, né, essa brincadeira com os quadros aqui, mas querendo ou não, ele não sei se ele é mais roteirista que artista, assim, né, mas falta um pouquinho ainda de entrosamento para deixar um tema que é tão profundo ainda mais pesado, assim, não que ele não consiga passar essa vibe aqui, tá, eu gostei disso aqui, mas aqui, mais que Sweet Tooth até, né, comparando um pouquinho com os 2 trabalhos aí que eu li recente dele aí no traço dele, eu acho que aqui ele deixa um pouquinho, ele poderia ganhar um pouco mais, assim, não que tá ruim, né, mas ele poderia ganhar um pouco mais, né, acrescentando aí a arte de um artista mesmo, né, de um desenhista que, né, tipo, trabalha melhor com essas camadas aí visuais tais, né, e a própria cor, né, a cor nesse lance aqui do cara que é mergulhador, do cara que coisa, né, poderia até remeter um lance meio que astronauta magnetário da coisa, né, de como que era impressionante, né, você ver aquele universo, né, colorido e bonito, né, que poderia ser aqui nessa história tão contemplativa quanto, né, galera? Então, beleza. Mas apenas um detalhe, tá? Eu gosto, tá? Eu gosto da progressão de história, da arte do Lemire aqui. Apesar, né, dos personagens serem meio feinhos, assim, né? Entre aspas. Tá. Falando aí do capítulo 2 em Terra Firme, então, rolou lá o que a gente vê, né? Ele fica traumatizado lá com uma situação, ele tem meio que um acidente de trabalho que faz ele voltar, ter que voltar da estação lá da plataforma e lidar com a vida real dele, né, com a esposa grávida, com as coisas que ele tá fugindo, e a gente fica sabendo aí que ele vai até se encontrar com a mãe pra tentar entender o que ele viu debaixo do oceano quando ele teve lá o primeiro piripaque dele aqui, né? E aí ele viu um relógio que parecia que era um relógio que ele tinha ganhado do pai dele, mas ele nunca tinha falado com ninguém, então ele sabe que é um negócio que é só ele viu assim e tal. Depois a gente fica sabendo que o pai dele, ele tinha problemas com alcoolismo, né? Inclusive morreu num acidente, né? No Dia das Bruxas, né? Tentando mergulhar, né? No meio de uma tempestade e tal, né? E aí esse é o grande trauma aqui do Jack, né? Pelo menos nessa história aqui, né? Ele tem muito ressentimento pelo que aconteceu com o pai e depois a gente vai descobrir o porquê que esse ressentimento é gigante ainda, né? Porque ele tem participação ativa nisso aí e tal, né? Então beleza, tá construído esse personagem. Acho que ok, acho que essa camada aí do personagem, né, e seu trauma aí, até então é divertido, mas onde eu acho que a história brilha aqui um pouco, tá, galera? Entre o capítulo 3 e o capítulo 4 aqui, tá? No capítulo 3 aqui, Tempo de Maré, é o que o Jack ele escolhe, né, abandonar, entre aspas, tá, a esposa grávida aqui para fazer um último mergulho, porque ele acha que as respostas vão estar lá quando ele estiver mergulhando, ele tá sentindo, ele precisa ter essa experiência, né?
Então ele vai e mergulha, e aí quando ele mergulha e depois submerge, né, do mergulho dele, ele vê uma cidade aí toda, né, vazia e tal, e aí a gente entende que saímos daqui do mundo normal aqui da história, né, e começamos a entrar numa camada mais da psique do cara aqui, né? De introspecção mesmo, né? Ele viajando no mundo interior dele aí, né? Vendo a plataforma vazia, vendo a cidade vazia. Ele reflete sobre o que ele deixou, ele reflete sobre o que ele deixou mais atrás ainda, né? Com ele criança, a gente vê as coisas acontecendo. Eu acho que foi bem interessante. Acho que várias frases aqui bem legais aí de autorreflexão, de como que ele tentava ficar à parte das coisas e como que ele refletia em cima dos temas. Acho que tá aí a jornada, assim. E a conclusão, né? A conclusão da história, assim, é bem simples, assim, porque na real ele fica tão preso nesses pensamentos, nesse mergulho egoísta, que ele precisa ser resgatado porque ele sofreu risco de vida, né? Ele tinha risco aí de acontecer a mesma coisa com o pai dele. Mas na autorreflexão dele, ele supera, né, esse trauma do pai, ele quer ser melhor, né, que o pai dele e deixar a situação para trás, né? Ele consegue resolver os vários ciclos. Tem uma hora que ele até tá dirigindo, assim, e não consegue sair da cidade, né? Acho que talvez tentando representar essa lance do cara não conseguir sair, né, desse trauma, dessa ânsia aí. E quando ele supera isso, acho que ele se liberta aí e tal, e consegue até voltar pra ver o nascimento do filho, né, que tava nascendo enquanto isso, né, tadinha dessa mulher grávida aí que sofreu com o marido, né, que tá toda hora querendo mergulhar, viciado em mergulhar, galera, é isso que o Jack é. Mas, falando um pouquinho, assim, da experiência mesmo, tá, galera, acho que o Soldador Subaquático aqui, ele funciona, principalmente aqui na primeira leitura, tá, eu acho que a releitura talvez melhore aí na absorção dos textos, tal, assim, mas eu não vejo uma história, assim, que tenha alta necessidade de revisitar aqui, né? Acho que é uma história que ela se encerra bem por si só, ela tem todos os elementos aqui, apesar do traço do Lemire aqui ser um pouco mais simples aqui, acho que tem coisas muito bonitas, né? Ele aqui, ó, refletindo o dia D, entre aspas, né? Que foi o dia das bruxas lá, que ele, como criança lá, errou, né? Ele jogou, ele acha que por ele ter jogado o relógio dele lá, o pai depois tentou procurar, né? Embriagado, e por isso que o pai morreu. Mas a gente sabe que a culpa não é dele, né? A culpa assim, é consequência do pai, né? Do alcoolismo, né? Não tratado e tal, né? E que isso não é tanto culpa só do cara aqui, tá? Beleza. E aí, legal que ele reflete, né? Ele fica falando, pô, eu tenho 33 anos, a idade que meu pai tinha quando eu nasci e tal, né? Então, essa reflexão passa muito do pai pro filho, assim, acho que é legal aí como que o Lemire aí vai trabalhando isso, né? E principalmente como ele faz essa volta aí, e um final feliz, né? De não ter matado o personagem, né? Ele podia só ter viajado na história aí, a gente nunca sabia se ele voltou pra ver a mulher grávida no parto ou não, né? Mas aqui ele deixa explícito, né? Que alguém resgatou ele aqui, né? E tais quais os fios da vida aqui, da árvore da vida, né? Que ele até comenta aqui na história, que ele tá voltando a emergir, né? Pra ver o nascimento de uma outra vida, né? Que é o filho dele, o filha, né? Que acho que é filho porque a esposa falou que sentia que ia ser um filho e que tava pra nascer e tal, né? Então, enfim, acho que essa jornada é bem conclusiva, assim. Acho que é uma experiência legal. E o legal do quadrinho é isso, né? Acho que essa oportunidade da gente ter histórias assim que realmente não são tão cinematográficas, né? E para um livro ia ser bem difícil trabalhar com esse tema aqui sem ser massivo, né? Então, acho que o Lemire tá no lugar de conforto dele e aqui funciona muito bem. Eu dou menção rosa que é o tema mesmo, né? A temática é legal. Acho que o capítulo 3 aí, quando ele tá nessa auto-inspecção aí, né? De reflexão dele mesmo, dos atos, das coisas, de como que ele se comportava por causa dos traumas e da relação deles lá, né? Essa parada acho que é a mais braba aqui do capítulo, não tem como não sair disto, né? E é legal, galera, é bem legal. Acho que, como eu falo aqui, isso aqui é uma impressão pós-leitura, né? Então tá longe de ser uma resenha, uma crítica pesada, estudada, né? Acho que eu tive aqui 5 minutinhos de reflexão aqui antes de começar a gravar, o chat viu, né? Então é basicamente aqui pra passar aqui esse meu sentimento aqui pós assistir aqui. E eu fui empurrado aqui a autorreflexão mesmo, né? O legal, acho que, de quadrinhos assim é que eles levam a gente pra nós mesmos, né? Então, já tô aqui pensando aqui com meus traumas aqui, mas não vou mergulhar no fundo do mar pra tentar resolver eles, né? Acho que tem outras formas aí, né? Mas é isso, tá, galera? Acho que essa é a nova proposta, então, aqui do Páginas e Porradas, né? Ler e compartilhar, ler com a galera, e a galera tá aqui, né? O chat tá na mesma pegada aqui, a gente ficou aqui brincando um pouquinho durante o quadrinho, mas
A gente entendeu aqui que é um material muito interessante, né? E o lance é isso aqui, né? Compartilhar um pouquinho essa minha experiência de pós-leitura, trazer um pouquinho de sinopse aí, curiosidades aí para quem tá ainda nesse momento, pô, vou ou não vou, vou ou não vou, né? Quem quiser considerar a minha humilde aí experiência, se identifica um pouco comigo, então sempre pode contar que vai ser esses blocos aqui, né? Primeiro uma contextualização dentro do possível e uma mini sinopse aqui pós-leitura, né? Que aí fica um pouco mais fácil. Não sinopse, mas acho que mais contexto do que sinopse, né? Não vou me ousar aqui a criar uma sinopse na hora, né? Mas aqui o ouro do vídeo é isso aqui, galera. As impressões pós-leituras. Soldador subaquático, ó. Joinha aqui, galera. Aprovado. Muito maneiro. E experiência muito válida. Um presentão muito interessante aí pra quem tá precisando se auto-reencontrar aqui. Isso aqui pode ser um dos empurrões aí legais aí para as pessoas. Então, é isso aí, galera. Acho que é com isso aí que encerro a página dos e porradas aí dessa noite aqui, né? E fechamos então com vocês aqui do YouTube, galera do YouTube. Até a próxima leitura. Eu ainda vou reformular aqui o quadro. Eu não sei tá, se a rede social roxinha vai se chamar Nunes Rods ou vai se chamar Páginas e Porradas. Eu tô seriamente tentado a mudar a rede social. Embora eu queria ainda manter o Nunes Rods, mas eu queria o Páginas e Porradas, acho que se identifica. Enfim, assunto para outra coisa aqui. Aqui era o negócio, era soldador subaquático, tá tudo soldado. Recomendações em cima desse assunto aqui, galera. Meu jogo de historinha, que é o favorito, tá, galera? BioShock. Não tem muito a ver com a temática, tirando a parada do tipo da roupa do mergulhador aqui, de ser do fundo do mar aqui. Mas, obviamente, uma coisa leva a outra e talvez seja uma experiência legal aí também, galera. Então é isso aí. Me despeço aí de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, hein?